história. Contratava grandes treinadores, ou treinadores com nomes, como Lothar Matthaus, como o próprio Trapattoni, que já passou pelo Benfica, gastava rios de dinheiro, como se gasta hoje em dia na Arábia, como se gastou na China, e a verdade é que não conseguia potenciar o resultado esportivo. Mas houve ali uma altura em que Ralf Rangnick, que foi o treinador do Manchester United, em que não teve sucesso, mas foi o grande mentor, talvez, de Roger Schmidt, que criou um projeto, e é um projeto muito interessante, que toca em 3 Cs, e o Luís Mateus fala disso no livro, que eu achei muito interessante, que é o conceito. Eu posso identificar conceito como cultura, conceito, competência e capital. Se nós tivermos uma cultura bem identificada, se tivermos competência e depois tivermos capital para investir, naturalmente vamos ter sucesso. A competência não é necessariamente os treinadores que tenham títulos. A competência tem a ver com treinadores, elementos que tenham as características ideais para o projeto. E depois é perceber o que é que está por trás da Red Bull. E eu acho que esse é o ponto mais interessante, esse eu já conhecia, e é o toque de Midas, é que o Red Bull, todos nós sabemos qual é o slogan do Red Bull dá-te asas. E, portanto, um clube do Red Bull tem que ter essa forma de trabalhar. As pessoas têm que ver o Red Bull Salzburgo ou Leipzig e têm que perceber que aquilo é da Red Bull. Então tem que ser um futebol ultra intenso, tem que ser um futebol rápido, tem que ser um futebol dinâmico. Não pode ser um futebol adormecido, amorfo. E então os treinadores, os elementos das estruturas, tanto Red Bull Salzburgo como de Leipzig, o que procuram é encontrar treinadores com essas características. E o Rangnick encontrou um treinador no Paderborn, quinto classificado da segunda liga, salvo erro na altura, que tinha essas características e que acabou por potenciar. E a verdade é que não gastou tanto dinheiro, mas acabou por ter títulos de um futebol entusiasmante que Roger Schmidt acabou por conseguir criar. Mas, acima de tudo, este é um exemplo daquilo que falta em muitos clubes portugueses. Muitos clubes portugueses estão à procura de investidores, os investidores pensam que chegam cá e colocam dinheiro e têm sucesso. Não, os investidores, para terem sucesso, têm que chegar, têm que conhecer a cultura, têm que conhecer os jogadores, têm que conhecer o contexto, e a partir daí, se calhar, vão ter mais possibilidades de ter sucesso. E nunca esquecer as pessoas, porque se nós criamos uma imagem, criamos uma marca, mas não conseguimos atrair as pessoas, dificilmente vamos conseguir complementar o sucesso desportivo ou de uma forma consistente, porque são as pessoas no limite que fazem com que os clubes tenham nome, com que os clubes cresçam. Por fim, o ponto importante, Roger Schmidt, sem dúvida. Eu descobri aqui algumas coisas que eu desconhecia. O estilo de jogo já era conhecido porque acompanhei o Bayer Leverkusen e era impressionante, sobretudo naqueles jogos que fez contra o Benfica, a forma como eles asfixiavam o portador da bola e deixavam o campo livre completamente do outro lado. Tive a oportunidade também de fazer alguns jogos na Bola TV da China, nos primeiros jogos que fizemos da Liga Chinesa, e ele acabou por ir para o Beijing Guan, e a verdade é que o estilo de jogo dele estava nos primeiros 20 minutos, porque aquilo era uma umidade gigante e os chineses faziam tudo o que ele mandava durante 20 minutos, mas a partir dos 20 minutos eles se metessem a mão na boca, eles caíam todos para o lado, porque a verdade é que a intensidade era muito alta, mas ele, independentemente disso, estava lá o estilo de jogo dele. Foi implementando, foi crescendo, foi dinamizando. Depois aqui outro ponto importante na evolução de Roger Schmidt, eu acho que Roger Schmidt é um fanático desta forma de jogar, mas é um fanático que foi aprendendo, não é um tolo, ao contrário do que muitos de nós dizemos, em que ele devia aprender, devia também jogar um pouco em função do adversário. Eu sou um bocadinho apologista disso, nomeadamente nos jogos grandes. Eu acho que ele também devia ter maior preocupação em função do adversário, devia pensar um bocadinho mais em termos estratégicos. Naquilo que foi a evolução dele, ele foi aprendendo. Ele era um treinador ultra fanático da pressão, da contrapressão, como o Luís identificou no livro, mas a verdade é que neste momento já é um treinador diferente, já é um treinador que também gosta de ter posse de bola, gosta de ter pausas no jogo, gosta de ter um futebol prático, porque joga de 3 em 3 dias, é verdade, mas também porque também tem jogadores com mais qualidade, tanto no PSV como no próprio Benfica. Vi uma coisa muito negativa do Roger Schmidt que eu não identifiquei em Portugal, felizmente, que eu acho que ele também pode ter aprendido ou não, porque a verdade é que ele em Portugal esteve sempre em cima e, portanto, quando estamos em cima, a nossa atitude é diferente. Mas a verdade é que Roger Schmidt era um treinador agressivo, intempestivo. Na Alemanha teve má fama, no Bayer Leverkusen, teve várias discussões, criticou árbitros, na Holanda igual, aqui em Portugal felizmente não. Não sei se ele, quando ele estiver numa fase mais negativa, se vai voltar a vir ao de cima aquela intempestividade que ele tinha, mesmo no Salzburgo, estando bem, mandava constantemente garrafas, esmagava garrafas, tinha atitudes agressivas, era algo que eu desconhecia e que claramente aprendi neste livro, mas acima de tudo, o que me fica é tudo o resto, é a evolução do Roger Schmidt. Não vou abrir mais o jogo, eu acho que vocês também devem ler para perceber, é a forma como os ex-jogadores também falam dele, que eu acho que é importante. Um treinador, quando tem os ex-jogadores a falar bem de si próprio, naturalmente que está mais perto de ter sucesso, e depois é perceber a evolução. No PSV, por exemplo, ele trocava de 11 sistematicamente, no Benfica jogava sempre com o mesmo 11. Porquê? Porque se calhar o contexto era diferente, porque ele também aprendeu com os erros, percebeu que perdeu demasiados pontos em certos momentos. No Benfica arriscou de outra forma, venceu. Será que ele no futuro vai ser assim? Eu acredito que não, acredito que vai ter uma gestão diferente. Enfim, nós estamos sempre a aprender, estamos sempre a evoluir, e eu acho que o Roger Schmidt é um exemplo disso mesmo, e o Luís tocou muito bem nesses pontos. Por isso é que no início eu referi, isto é muito mais do que um livro de Roger Schmidt, é um livro também que nos fala da escola alemã e que nós também temos de ter essa noção que nós somos os melhores do mundo, que podemos aprender com todas as culturas. É um livro que também nos identifica
os caminhos e os passos que Roger Schmidt passou. E depois, para fim, para os adeptos benfiquistas, eu acho que vão gostar desta última novidade que eu vou dar. O melhor ano de Roger Schmidt por onde passou foi sempre o segundo. Portanto, no segundo ano foi quando ele brilhou, foi quando ele conseguiu dinamizar as suas equipas, foi quando ele conseguiu ter mais sucesso e foi quando ele conseguiu deixar rastro. Porque a verdade é que ele passou pelo Salzburgo, teve os 2 anos, saiu em 2014, salvo erro, e já passaram muitos, e todos hoje se lembram do Salzburgo de Roger Schmidt, foi esse que ficou na história, independentemente do Salzburgo ter continuado a ganhar. No Leverkusen, a mesma coisa, apesar de ter sido criticado, ainda se lembram de Roger Schmidt, do Bayer Leverkusen. Portanto, é um treinador que deixa marca, e vamos ver se já deixou no primeiro ano, vamos ver se no segundo ano consegue acrescentar.